Muito bom dia, nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença, graça e paz, que Deus abençoe muito a sua vida. Esse é o terceiro programa desse novo ano 2012, nós estamos gerando uma semente que lançamos no seu coração de fé, profetizando que 2012 vai ser o ano da colheita extraordinária. E também nós estamos aí com essa novidade das retrospectivas que estamos fazendo em cada programa no mês de janeiro, somente no mês de janeiro, retrospectiva de tudo aquilo que Deus fez no ano de 2011 através do programa Mergulhados na Presença. Eu espero que você esteja sendo abençoado aí com essas retrospectivas, os melhores momentos, fizemos uma seleção especial para abençoar a sua vida. Mas nós estamos aqui todos os sábados orando pela campanha Providência Divina, dando sequência para que a gente não perca aí essa campanha e você seja plenamente abençoado pelo Senhor. No programa passado, nós fizemos um comentário sobre alguns cuidados que nós devemos ter nesse período de férias para que nada venha macular a nossa vida espiritual, não é? Cuidado dos lugares onde nós vamos estar, as pessoas com quem nós vamos estar, as coisas que vamos estar fazendo e para que também todos os dias você tenha a sua devocional. Onde quer que você esteja, você pode criar um ambiente de oração, um ambiente espiritual, até mesmo para que aqueles que não comungam dos valores que você tem, não é, da sua fé, possam respeitar, possam ser abençoados e depois até dizerem que passar férias com você é algo saudável. Abençoe a vida dos seus parentes, seus amigos e muito cuidado com aquilo que contamina a sua vida espiritual. E hoje eu quero falar um pouquinho dos cuidados que nós devemos ter com as crianças, não é? Os lugares para onde elas estão indo. Muitos pais, porque as crianças acabam cobrando por ficar muito tempo em casa, e aí muitos pais começam a liberar as suas crianças que ficam estressadas dentro de casa, indo para casa de pessoas onde elas vão acabar se expondo a riscos desnecessários. Então tome cuidado, não seja tão flexível assim, seja vigilante o que vai estar acontecendo com as crianças, onde elas vão estar, com quem vão estar, o tempo que vão ficar. Eu costumo aconselhar que as nossas crianças têm que dormir em casa. Tem que dormir em casa. Talvez você permita que ela vá para a casa de alguém em quem você confie tanto, mas você não sabe as outras pessoas que vão estar por lá também naquele período onde a sua criança vai estar. Então, tome muito cuidado, né? Outro cuidado que nós devemos ter é que as crianças acabam tendo muito tempo para televisão. É isso mesmo. E televisão tem sido uma ameaça muito grande relacionada a tudo que temos construído na vida dos nossos filhos de bom, de espiritual, os valores, os ensinamentos, os padrões da nossa família, muitas vezes estão sendo desconstruídos por aquilo que elas assistem na televisão. Mesmo os desenhos animados estão impregnados de princípios malignos, tentando distorcer o padrão que nós temos ensinado para as nossas crianças. Então, cuidado. Eu me lembro que há uns dias atrás, eu me aproximei de uma criança que estava na minha casa visitando e ela disse assim: agora eu vou chamar o mundo do mal. Eu falei: o quê? Ela falou: agora eu vou chamar o mundo do mal. Ela estava com um pedaço de pau na mão, brincando e dizendo que ia chamar o mundo do mal. E eu falei com ela: não chame o mundo do mal não, porque o mundo do mal é mal. Chame o mundo do bem, chame Jesus, chame as coisas boas para a sua vida. Uma criança de aproximadamente 4, 5 anos de idade. E aí essa criança foi insistente, dizendo: não, eu vou chamar o mundo do mal. Onde é que ela aprendeu coisas desse tipo? Certamente foi na televisão, foi no ambiente dos amiguinhos com quem ela possa estar andando, e isso vai impregnando e afetando de uma forma muito sutil a vida das nossas crianças. Então fica aí essa palavra de reflexão, de advertência dos ambientes para onde você vai tirar suas férias e dos cuidados que nós devemos ter com as crianças também desses lugares e também com relação à televisão daquilo que vão estar assistindo, tá bom?
Olha, você já pode cadastrar o seu lar para o projeto Lar de Paz. Nós já estamos fazendo o cadastramento. Nós tivemos uma experiência extraordinária no final do ano passado, com 320 lares, onde aconteceu o projeto Lar de Paz. E a nossa expectativa para esse primeiro período do projeto Lar de Paz é de 2.000 lares de paz, porque foi tão abençoado, os resultados nos surpreenderam. Eu disse no programa retrasado que nós tivemos testemunhos de casamentos restaurados, saúde, pessoas que foram literalmente curadas por um milagre de Deus, porque no projeto Lar de Paz nós ensinamos sobre os benefícios do poder do sangue de Jesus. São 9 lições ministradas sobre o sangue de Jesus. É o que acontece no projeto Lar de Paz. E por um período muito curto, que não vai te atrapalhar em nada. 30 minutos, uma vez por semana. Nós vamos ter uma pessoa fazendo contato com você, você que vai ligar para nós, dando os seus dados, não é? E essa pessoa vai ligar dizendo, combinando com você o melhor horário, o melhor dia, uma vez por semana, 30 minutinhos, cronometrado, e seu lar vai ser tremendamente abençoado e impactado pela paz de Jesus. O nome do projeto é Lar de Paz, e isso vai se intensificar na sua casa. Então você já pode ligar para o número que está no seu vídeo para fazer cadastramento do seu lar para a realização do Lar de Paz. Talvez você esteja perguntando, é só em Vitória da Conquista? Não. Nós temos uma igreja também em Brumado, o endereço está no seu vídeo, e uma outra igreja em Planalto. Nesses 2 lugares, nessas 2 cidades, nós vamos estar começando também o projeto Lar de Paz. Então você pode procurar, fazer contato com o pastor, dizendo, pastor, eu mesmo você não sendo da igreja, não sendo evangélico, não tem problema. Nós não vamos interferir na sua religião. Nós só queremos que o seu lar seja verdadeiramente um lar de paz em 2012. Acredite e receba o projeto Lar de Paz na sua casa e depois você vai contar para mim o que aconteceu, tá bom? Nós queremos neste momento orar abençoando você que está na campanha da providência divina. Pensa numa campanha abençoada, tem sido essa campanha para a vida de muita gente. E você vai começar o ano, agora, 3º sábado de 2012, entrando na campanha. Eu disse no programa passado que algumas pessoas podem ter receio de entrar na campanha e não estar assistindo o programa nos próximos sábados, por ser esse período de férias, de viagens e tal. Você pode começar e onde você estiver, nesse período de 8 às 9, você vai poder estar assistindo pela internet, se você tiver condição, participando da oração, ou se não houver condição, você simplesmente faça a sua devocional, ore, lembre a Deus que você está numa campanha, acreditando no milagre na sua vida e vai estar valendo, tá bom? Mas comece hoje, vamos entrar agora em oração, nós precisamos orar muito, muito. Assim como tem Deus para nos abençoar, nos dando uma vida abundante, tem também o diabo para matar, roubar e destruir. E ele tem conseguido fazer isso na vida de muita gente, mas ele está repreendido. Na minha vida e na sua vida, ele não tem vez. Todos os planos do inimigo, eu libero essa palavra de autoridade. Todos os planos do inimigo na minha e na sua vida vão ser frustrados, vão ser impedidos. Todo laço, toda armadilha, toda cilada, toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Vai prosperar aquilo que vem de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Então nós vamos entrar em oração, acreditando que o melhor de Deus vai acontecer em 2012, trazendo colheitas extraordinárias. Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós exaltamos o Senhor de todo o nosso coração e dizemos, venha o teu reino, meu Deus, venha teu reino, venha o teu reino sobre a minha vida, minha casa, minha família, venha o teu reino sobre a vida de todos os telespectadores,
todos que estão participando do programa. Venha o teu reino sobre a cidade de Vitória da Conquista, sobre todo o estado da Bahia, sobre o Brasil e as nações da terra. Nós estamos ansiosos pelo governo do Senhor, pela soberania do Senhor sobre toda a terra. Pai, nós exaltamos a Ti, damos a Ti o louvor, a adoração, a honra, a glória e bendizemos o nome do Senhor. Sejamos guiados pelos Teus olhos neste ano novo, neste ano de 2012. Senhor, eu entrego sob os cuidados do Senhor a vida de todos os meus irmãos, amigas e amigos que estão agora participando desta oração, participando do programa Mergulhados na Presença. O lugar mais seguro, o melhor lugar para se estar é nas mãos do Senhor. Então toma-nos nas Tuas mãos, Rei eterno, e que as operações do Espírito do Senhor se intensifiquem na vida de todos nós, se intensifique ajustando o que precisa ser ajustado, curando os enfermos, Senhor, prosperando os que estão debaixo de maldição de miséria. Sejam quebradas as maldições em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, traga salvação, a Tua luz brilhe sobre a vida de todos, haja uma mudança interior, uma mudança no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no lugar onde eles moram, uma mudança gerada pelo Teu poder, pelo poder do Teu reino, do Teu governo e do Teu domínio. Nós nos rendemos a Ti e a Tua vontade e sejamos todos abençoados de uma forma poderosa, para que não haja espaço para o mal, nem para a maldição. Meu Deus, os relacionamentos familiares estejam debaixo da nuvem da Tua glória, para os ajustes, para as melhores, para a harmonia, para o amor, para o respeito, para o perdão. Senhor, quebranta-nos, quebranta o coração de todos nós, para que humildemente estejamos na Tua presença. Eu oro abençoando os meus irmãos, abençoando os meus amigos, de uma forma, Senhor, profunda, ampla, eles sejam abençoados. Nós somos gratos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui temos experimentado o melhor do Senhor, o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu zelo para com todos nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo programa Mergulhados na Presença, que tem sido esse canal de bênção. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e logo após você vai continuar aí com essa retrospectiva dos melhores momentos de 2011. Seja abençoado. Ao final do programa, você pode ligar para receber uma oração, você pode ligar para pedir um conselho, uma orientação ou qualquer informação que você queira, até mesmo um endereço para você estar conosco. Quem sabe nós vamos receber ainda no mês de janeiro uma visita sua e da sua família. Vai ser uma honra para nós e uma grande alegria ter você conosco nesses dias. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo sábado, se Deus quiser. Lembrando do cadastramento para o projeto Lar de Paz na sua casa. Vai ser uma bênção. Shalom, Deus te abençoe. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novacião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30,
às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente deixa tudo mais gostoso. Então, na última reunião, nós entramos aqui sobre os princípios fundamentais de sustentação de um casamento. E aí nós falamos sobre 3 princípios, que são como que pilares que sustentam, é a estrutura de sustentação do seu relacionamento conjugal e matrimonial. É óbvio que nós poderíamos ter uma lista maior do que essa, alguns outros pontos mais. Mas nós colocamos esses 3 pontos como um tripé de sustentação do casamento de quem quer que seja, em qualquer lugar do planeta, para que esse casamento não venha a ruínas, a destruição. Então, são princípios fundamentais que nós trabalhamos aqui naquela noite, e eu quero fazer uma recapitulação, mas eu quero começar perguntando se alguém que esteve naquela noite se lembra de pelo menos um dos pilares. Opa, já tivemos um ali, imediatamente. A consciência da aliança, a compreensão do papel, cada um na sua posição original, e a consciência da dependência de Deus. Ok. Então, queridos, olha, nós temos trabalhado, como eu disse, nós temos trabalhado com família já há 24 anos, procurando entender como é que é esse processo chamado família. A gente tem acompanhado a vida de tanta gente, tantos casais, em situações as mais diversas possíveis. E são muitos anos aí a gente fazendo avaliações. Somado a isso, nós temos também mais os meus 16 anos, já vai para 17 anos, de casamento, fazendo do meu casamento um laboratório também, de pesquisa, de avaliação, de aprendizado, com a minha querida esposa, que eu quero pedir que ela fique de pé. Quero aproveitar para dizer que você está tão linda, minha querida. Essa é minha linda princesa, minha linda esposa, e eu louvo muito a Deus pela vida dela, né? Ela tem sido para mim uma parte extremamente importante e negociável para a minha felicidade. Aliás, que se nós não tivéssemos conseguido chegar onde nós chegamos no nosso relacionamento, pensa numa pessoa que seria muito infeliz. Se eu não estiver bem com a minha esposa, eu não estou bem. Pode tudo estar transcorrendo maravilhosamente bem ao meu redor, tudo, em todas as outras áreas. Se esta área não estiver ajustada, não estiver resolvida, eu sou uma pessoa infeliz. Então, assim, e eu não consigo disfarçar, eu não consigo esconder. E por conta desse meu problema, é que eu investi pesado no meu casamento. E isso foi trazendo níveis de preenchimento, de alegria, de satisfação, de cura, de fortalecimento da minha vida junto com ela. E isso nos fez, inclusive, prosperar, progredir, porque quando o casal está dividido, eles começam a empobrecer. Quando o casal não se entende, quando não há harmonia, quando os dois quebram o processo de unidade, de pensamento, de sentimento, de propósito, de meta, de alvos, de valores, e começam a se desentender nesses quesitos todos, fica a coisa muito esquisita. A ordem de valores da vida de uma pessoa deve ser Deus em primeiro lugar. Deus, Ele é o sustentador de tudo.
Sem Ele nós não vamos muito longe. Então Deus em primeiro lugar. Abaixo de Deus, nessa ordem de valores, de prioridades, está o nosso cônjuge. Põe o foco nisso, trabalhe, invista tempo, energia, se gaste para dar certo com o cônjuge. O resto vai acontecendo. E se não acontecer, você tem sustentação no relacionamento, no convívio. Os dois estão unidos, os dois estão envolvidos e, se precisar, eles enfrentam juntos o que for. Vai morar até debaixo da ponte. Se tiver amor, se tiver unidade, sabe? Se estiverem juntos, eles topam tudo. Mas se você não tiver essa sustentação em casa, as coisas começam também a despencar nas outras áreas. Mas foi só uma palhinha, fechamos parênteses aqui, vamos aqui a essa recapitulação do que nós falamos. Nós dissemos na outra semana, quando tivemos a outra palestra, que muitas pessoas, consciente ou inconsciente, trazem dentro de si o seguinte sentimento: eu vou me casar, mas vai ser uma tentativa. Se der certo, se nos entendermos, se não ficarmos o tempo todo brigando, se ele me amar, não é? Se ele me amar, se eu tiver esse sentimento forte de amor por ele e tudo transcorrer bem, a gente vai viver até a nossa velhice juntos. Mas se não der certo, fazer o quê? Se não der certo, a gente separa. Mas o que é esse dar certo ou não dar certo? O que seria isso na avaliação de algumas pessoas? Porque algumas pessoas, eles entraram com uma certa ilusão no casamento. Eles só pensaram na lua de mel. Eles só pensaram em ter uma companhia, uma pessoa do seu lado, para os dois curtirem juntos a vida. Tem momentos, irmãos, no casamento da vida de todos nós, do que as pessoas passam dentro de quatro paredes, que o seu maior inimigo se torna aquela pessoa com quem ela se casou, a pessoa que mais lhe prejudicou, a pessoa que mais frustrou os seus sonhos, a pessoa que provocou as feridas mais profundas, foi aquela com quem ela se casou. E isso é possível acontecer no casamento de quase todo mundo aqui. E aí, se a pessoa não tem a consciência de que casamento é para sempre, de que um pacto, uma aliança, um compromisso foi feito com registro na terra e no céu. Esse registro, ele não é um compromisso feito somente entre duas pessoas, que a qualquer hora pode ser desfeito diante de qualquer crise, diante de qualquer problema. E nem todo mundo, queridos, tem esse nível de consciência que passa a ser uma sustentação do casamento em meio às crises. Quando uma pessoa pensa assim: haja o que houver, eu não tenho saída, eu não tenho uma porta de saída desse casamento, então ela vai se desdobrar num nível muito maior do que a outra que não tem essa consciência, para fazer o negócio dar certo. Ela tem a consciência que a porta chamada separação vai no futuro trazer um nível de destruição maior do que o que eles estão vivendo. Muita gente não sabe disso. E aí a pessoa se separa por muitas razões. Se separa porque não está sentindo mais nada pelo outro. Vocês já viram alguém falar assim: eu estou convivendo com aquela pessoa há tantos anos, mas eu não sinto nada por ele. Eu não tenho vontade de ter intimidade, eu não tenho vontade de voltar para casa, eu não estou sentindo. Então tem gente que baseia o seu casamento em estar sentindo alguma coisa. E agora o que fazer? Porque todo mundo passa inclusive por isso também, em momentos de não estar sentindo nada, de estar sentindo outros tipos de sentimento, que se pudesse não olhava para a cara da pessoa nunca mais, de decepção, de tristeza, de humilhação, de crise. Então eu quero dar uma notícia para você que está aqui nessa noite, em quem Deus, o próprio Deus, está olhando para você, investindo no seu casamento, que você precisa ter consciência de aliança e de que todo casal passa momentos os mais terríveis que se possa imaginar.
Segundo ponto da recapitulação é a consciência dos papéis que nós falamos na outra reunião. Quando você pega o livro de Efésios, na palavra de Deus, que tem a fórmula exata sobre casamento, todo o direcionamento que um casal precisa para se orientar em como lidar com o filho, como lidar com a esposa, com o esposo, com os conflitos, com tantas questões, tem tudo na Bíblia, gente. A Bíblia é um manual completo de família. Sabe por que Deus investiu em deixar tanta coisa para a família? Porque é claro, né? Ele é muito esperto. Foi ele que bolou esse negócio chamado família. E aqui em Efésios vai dando o posicionamento de cada um dentro de casa. Diz assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E aí vem detalhando como é que Cristo amou, porque parece que o papel dela é mais difícil do que o do dele, mas não é. Como é que foi esse negócio entre Cristo e a igreja? Essa esposa a quem Cristo amou, foi um amor de sacrifício, que ele chegou a dar a vida dele para o bem dessa mulher, chamada igreja, uma mulher que não amava, uma mulher que não merecia nada da parte dele, uma mulher complicadíssima, cheia de desajustes e desequilíbrio, cheia de mácula, de ruga, de pecado, de maldição, de problema. Ele olha para essa mulher, ele decide amar essa mulher e investir toda a vida dele nessa mulher, para que ela crescesse, se curasse e se tornasse uma mulher adornada, linda, sem mácula, sem mancha e sem ruga. E depois, o fim desse love story, o fim dessa história de amor seria que ele teria o retorno dessa mulher tratadinha, trabalhada, cuidada, que lhe custou inclusive preço de sangue, custou sacrifício, custou humilhação, custou renúncia, mas depois ela corresponderia às expectativas do coração dele. Ou seja, ela o amaria de paixão e se sujeitaria totalmente a ele, em amor, honra e gratidão. Mas olha o preço que ele pagou. Então, se as mulheres pensam assim: cumprir o que a Bíblia manda, para a mulher é mais difícil. Nananina, não. E ainda mais se você tiver que se submeter a um marido que decide te amar dessa maneira. Aí fica muito fácil. Então, está aí o papel do marido, está aí o papel da esposa. Cada um é responsável para ser dentro de casa aquilo que precisa ser. Não, mas eu tenho defeito, eu tenho dificuldades, eu nem sei o que eu devo ser. Pois é, está vendo como nós estamos longe de ter uma família feliz? A gente nem sabe o que deve ser. E falamos, para encerrar essa parte, pular para outra, falamos sobre a consciência de dependência de Deus. Gente, eu tenho considerado esse ponto aqui um dos fundamentais. Por quê? Porque se falharmos nos outros, esse pode ser a sustentação de todos os outros. Nós temos a consciência de que nós não somos capazes de bancar nossa felicidade matrimonial até o final. Fala aí, gente. Tem hora que a gente provoca feridas terríveis no cônjuge, né? Que vem e ninguém consegue segurar e você fere e fere. São feridas que ficam abertas e sangrando uma vida inteira. E aí você passa a ter a reação da pessoa. Você não sabe por que ela está fria, que ela está infeliz, que ela está nervosa. E foi aquela palavra que você falou há 1 ano atrás. Aquilo está sangrando até hoje. Eu sinto que nessa noite, sabe o quê? Nesse socorro que Deus traz aos casais, às famílias, Deus vai restaurar emoções. Deus vai restaurar a alma. Eu senti aqui agora, enquanto eu estava falando, que existe muita gente sangrando na sua alma, nas suas emoções, de machucados lá de trás, mas que não sararam. Não teve tempo que fosse suficiente para sarar, não teve outra situação, não teve nada que apagasse as memórias cruéis que estão
estão ferindo sobre as feridas e fazendo você ressentir, gerando ressentimento. Mas eu sinto que o Espírito Santo vai te tocar nessa noite. E aquilo que ninguém poderia fazer por você e abrandar a fúria do seu sofrimento, da sua dor, Deus vai fazer nessa noite. Quantos acreditam nisso? Por nós acreditarmos nisso, de coisas que se Deus não fizer, ninguém pode fazer, nós somos totalmente dependentes dEle. E por sermos dependentes, a gente faz campanha, a gente ora, a gente clama, a gente obedece o que está na Bíblia, a gente presta culto a Ele. Eu queria te dar essa dica, você que está nessa noite. Você que está aqui nessa noite, não teve ainda essa orientação por alguma razão. Entre numa relação de dependência de Deus. Se apegue a Ele. Se apegue a Ele, se achegue a Ele, busque a Ele, conheça Ele, tenha intimidade com Ele, porque você precisa muito dEle, como todos nós. Então, ok, da última vez, porque nós ministramos, tivemos essa reunião para casais na outra igreja que nós temos lá na Coropel, nos fundos da Coropel, as duas partes, e lá nós entramos numa segunda parte que não deu para entrar aqui. Essa segunda parte tem como tema o que pode destruir um casamento. E aí eu passei uns papeizinhos para as pessoas, para que elas pudessem responder. Eu não vou entrar nesses pontos, porque eu quero pular para um outro ponto. Mas eu quero falar daquilo que que pessoas, né, que vivem as mesmas coisas praticamente que todo mundo está vivendo, colocaram para fora. E falaram e sinalizaram coisas que podem destruir um casamento. E aí eu vou citar e você fica atento. Quem sabe você se enquadra em algo que você nem percebeu, mas que está destruindo seu casamento. Algo que para você talvez não tem nada a ver, mas está destruindo seu casamento. E aí na lista que foi passado para mim, dos casais que estavam na reunião, veio coisas como, por exemplo, o que pode destruir um casamento, e com relação... referente às quais nós devemos ter cuidado. Infidelidade. Isso aqui é matemático, né? Infidelidade pode acabar com o casamento. Fique bem longe de tudo aquilo que te aproxima à infidelidade conjugal. Você quer ver onde está acontecendo muita infidelidade dentro dos lares? Infelizmente, na internet. Vocês não têm ideia a quantidade de casamento que está sendo destruído por causa da internet. E às vezes não é só o marido acessando o site de pornografia, não, que é o mais comum. Talvez você perguntasse para mim assim, se tivéssemos as sós. E o que isso pode provocar se um marido, um homem, fica ali acessando sites pornográficos e fica e vai? Você não tem ideia o que é ativado dentro desse homem por causa dos acessos que ele tem àquilo que ele está vendo. É ativado dentro dele um monte de depravações. É ativado dentro dele uma sede incontida por variedades, por novas experiências. É ativado dentro dele uma mudança de sentimentos legítimos para sentimentos ilícitos. O que ele deveria querer, ele passa a não querer mais. E o que ele não deveria querer, passa a surgir dentro dele. Acaba o casamento. Mas além, que é o mais comum, acesso a sites pornográficos, sabe o que tem tido muito dentro dos lares? Tem tido muito bate-papo. E às vezes pela esposa, e aparece um cara com um poder de encantamento, e vai daqui, vai dali, e conversa vai, conversa vem, daqui a pouco está acontecendo, sentimentos diferenciados, provocado, ativado por aquele acesso ali. Ninguém talvez entrou pensando nisso, entrou para ficar ali passando tempo, mas distraidamente muitos chegam a isso, sem querer. Infidelidade, inclusive através de internet. Finanças,
desequilíbrios financeiros, desajustes, desarmonia financeira, mais do que dívida, desarmonia, desacordo financeiro tem destruído casamentos. Tem gente brigando e começou a brigar por causa dos desacordos, desacertos financeiros. Ciúmes, brigas, intolerância, falta de oração, falta de diálogo, falta de perdão, insegurança, televisão, vícios, ativismo, acusação. Ok. Faz parte agora dessa parte da palestra, um momento que nós íamos entregar um monte de fichinha para vocês com uma caneta, para que cada pessoa pudesse expressar do seu coração e colocasse no papel aquilo que você gostaria que o seu marido ou que a sua esposa soubesse a respeito daquilo que você gostaria que ele mudasse, que ela mudasse, a respeito daquilo que está te ferindo, te machucando, aquilo que está te prejudicando de alguma maneira, e seria algo anônimo, e nós iríamos ler e talvez até discutir sobre alguns pontos deste, né? Mas eu queria lhe dizer uma coisa muito significativa. Existe um grito silencioso no coração do seu cônjuge a respeito de coisas que está machucando ele, ou que está machucando ela. Um grito que muitas vezes não pode ser expresso literalmente, por causa da reação que o outro teria, por causa de problemas maiores que provocaria, mas isso acaba trazendo um aumento do problema no coração da pessoa, porque a pessoa fica convivendo com isso ao longo dos meses, dos anos, sem poder tratar com a situação, sem poder se aliviar daquilo que o outro está fazendo. Agora, tem uma coisa significativa nisso também. Você sabia que talvez o outro não tenha ideia que aquilo está te machucando tanto? É outro problema entre os casais. Às vezes a pessoa está sendo vítima de algo que está machucando, ferindo, sangrando seu coração, e aquilo está muito ruim, muito difícil de conviver com aquilo, e estão se passando meses e anos, e o outro não tem nem ideia que você está com esse peso todo sobre a sua vida, de dor e de sofrimento. Vou te dar uma dica, não estava no script. Vá procurando outros meios de fazer essa pessoa entender. Sabe por que existe essa dificuldade do outro entender? Porque para algumas pessoas algo é muito significativo, enquanto para o outro não tem valor nenhum. E nesse processo da linguagem do amor, da forma de comunicação no lar, sobre tudo, inclusive sobre estas áreas, há uma deficiência. E como fazer o outro entender aquilo que para ele não é valor, não tem significado, e a coisa é assim mesmo? Vá procurando meios, prepare um cenário, prepare um momento especial, sabe? Tente chamar a atenção da pessoa, faça uma encenação, o que for preciso, mude a comunicação, mas faça essa pessoa entender que aquilo está te matando, por você e por ele. Porque se isso não parar, você morre e ele vai ter que carregar um defunto para o resto da vida. Sabe o que eu quis dizer? Morrer nas emoções, nos ânimos, nas motivações, nas alegrias. Dentro de muitos lares, e eu espero que não seja o seu, tem muitos lares onde o cônjuge já morreu há muito tempo. Não sonha, não tem alegria, não tem felicidade, não tem expectativa nenhuma. Aconteceu tanta coisa que um já morreu, e agora o outro vai ter que carregar nas costas um defunto e conviver com uma pessoa fria, gelada, apática, indiferente. Tanto faz se for, se não for, quer fazer faz, se não quer não faz. Se na sua casa
Tem alguém assim, onde tudo perdeu sentido, você já tem um defunto dentro de casa. E talvez você foi o assassino. Talvez você foi o causador dessa morte. E talvez você nem tenha consciência do que você fez para provocar isso. É um grande problema dentro dos lares. Aí, estou com uma relação que é a expressão da alma de gente igual a você. Algumas coisas vai servir para você, outras não. Vou explicar direitinho. Eu vou ler aqui o apelo de um marido, por exemplo. O clamor, o grito de um marido com relação a coisas que a mulher está fazendo. E ele pede socorro, e ele pede, por favor, para ela amenizar, abrandar a dor do coração dele. Então, à medida que eu for falando, alguns maridos vão se identificar. Quando você, mulher, ouvir o clamor de um marido, você vai se atentar para o seguinte, é esse o propósito, de que existem coisas que pode estar mesmo maltratando o seu marido. E de que para você não são relevantes, você não vê tanta coisa assim, você acha que ele está exagerando, mas às vezes ele está sendo vítima de um processo. Então, eu vou falar primeiro dos anseios do coração de um marido, o que ele gostaria que a sua esposa soubesse. Depois a gente vai fazer também com relação aos anseios do coração de uma mulher a respeito daquilo que o marido tem feito, ou daquilo que ela gostaria que o marido soubesse. Os anseios do coração de um marido. Ele gostaria que ela soubesse, ou que houvesse algumas mudanças na vida dela. E aí vem, não se irritasse tanto com os nossos filhos, não fizesse faxina e limpeza quando eu estivesse em casa. Dá para a gente ter ideia do quadro, né, gente? Fosse mais segura quanto à aparência, parasse de falar do passado. Isso aqui certamente tem algo relacionado, sabe o quê? A pessoas ficar desenterrando aquilo que já está apodrecido, que já passou, que já morreu, que já está sepultado, e a pessoa fica desenterrando coisas que não estão fazendo bem. Então tem cônjuge, tem esposa, tem marido que costuma fazer isso, fica trazendo as coisas do passado, em vez de olhar para frente, sepultar de vez o passado, porque já basta o sofrimento que ocorreu lá naquela época, ficar relembrando, remoendo, jogando na cara, isso é um prejuízo horrível, e tem gente que tem essa mania. Ele disse, passasse 30 minutos por dia conversando comigo, né? Muita gente tem dificuldade com o diálogo, gente, você não tem ideia como tem gente dentro dos lares que não sabe conversar, não sabe, não estou falando de não ter vocabulário, de não ter estudado, não, nada disso não. Tem gente que nunca foi à escola e tem muito mais sabedoria do que gente que tem curso superior. Ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe tratar, ele sabe a medida, o tom de voz, ele sabe usar as palavras corretas, ele sabe motivar, ele sabe cativar as pessoas. O cara não tem estudo nenhum, mas a mulher dele é arriada dos 4 pneus por ele. Enquanto o outro é doutor, o outro é formado, o outro é isso, o outro aquilo, mas a pessoa não sabe lidar com isso, com o diálogo. E tudo que se constrói dentro de uma família é com diálogo. Você vê tudo que se constrói ou que se desconstrói. Você sabe quem é que destrói um casamento? É o casal. Dificilmente são terceiros que interferem, não é? Mas a fragilização gerada entre o casal, os ataques, as ofensas, a agressividade, o maltrato, o mau humor. Gente, mau humor. Humor é administrável. Humor é administrável. Você tem que administrar suas emoções. Isso é uma questão de inteligência, chamada inteligência emocional. Tem filhos, irmãos, que não vê a hora de ter uma independênciazinha para se mandar. Não suporta o papai, não suporta a mamãe, porque às vezes ou um ou outro, ou os dois, é gente que desequilibradíssima nas suas emoções, não sabe tratar, não sabe resolver nenhuma questão, tudo é no grito, tudo é no desequilíbrio. Ai, ninguém merece, queridos.
Nós temos que escolher nos curar, senão vamos nos adoecer mais do que já éramos e vamos adoecer todo mundo dentro de casa. O que tem de família que um conseguiu adoecer todo mundo, está assim, ó. Um só desestruturou todo mundo. O desequilíbrio de um passou para todo mundo. Hoje os meninos são tudo neurótico, a mulher é neurótica porque o marido era um neurótico. Ou então é a mulher. Tem casas que a mulher que é neurótica. Uma pessoa no lar acaba com todo mundo, queridos. Uma pessoa. Não é justo. Não é justo. Nós não casamos para isso, nós não sonhamos para isso. E vou te dizer, até quem provoca todo esse mal não gostaria de fazer o que está fazendo. Então, vamos aqui um pouquinho mais nos anseios do marido. Pare de falar do passado. Parasse de tentar controlar meus pensamentos e minhas atividades, ditando-me ordens. Olha o que o marido expressou a respeito da mulher. A mulher controlando e dando ordens. Visse o que é positivo, em vez de olhar apenas o negativo. Respondesse às minhas perguntas com uma frase afirmativa ou negativa, e não com outra pergunta. Começasse a se aprontar mais cedo para chegarmos pontualmente aos compromissos. Tem alguém que pensou assim, olha, se a palestra tocasse só nesse ponto, valeu a pena. Descansasse e aproveitasse a vida um pouco mais. Assistisse televisão comigo, por exemplo. Tomasse a iniciativa de ter sexo quando estivesse afim. Parasse de me criticar diante dos nossos filhos. Acabasse com parte da tralha que acumulamos em casa. Não ficasse irritado o tempo todo, mas fosse mais paciente comigo e com as pessoas. Muito bom. Olha, eu creio que se a gente pegar um pouquinho de tudo isso aqui, a gente vai sair daqui perfeito. Não questionasse minhas decisões em áreas que não são a especialidade dela. Como, por exemplo, a compra dos pneus do carro. Ótimo. Elogiasse meu trabalho e me dirigisse palavras positivas todos os dias. E parasse de me rebaixar. Aprendesse a discutir questões difíceis sem se pôr na defensiva e sem interpretar meus comentários como críticas pessoais. E por último, tivesse mais tranquilidade em deixar alguém tomar conta das crianças para podermos sair e nos divertir juntos. Interessante isso aqui. Interessante, não é? Quantos querem ouvir sobre os anseios de uma esposa? Tá bom. Então vamos lá. Se preparem aí os homens, hein? Os homens, hein? Bem atento aí, hein? Vamos lá? Conversasse comigo todas as noites por 10 minutos. Assistisse menos ao canal de esportes. Não acelerasse o carro de 0 a 100 quilômetros em 8 segundos quando está irritado. Conseguisse aceitar algumas de minhas sugestões. Ele é muito sensível a qualquer comentário de minha parte que não seja totalmente positivo. Tivesse a iniciativa de me convidar para sair com ele 1 ou 2 vezes por mês. O negócio lá está ruim mesmo. Não adiasse. Seu lema é: amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Eu fico imaginando aquela porta está quase caindo na cabeça de todo mundo. Já tem 1 mês que a mulher todo dia arruma essa porta, meu bem. Não, amanhã. Brincasse mais com as crianças. Parasse de espalhar coisas por toda a casa, deixando uma trilha de bagunça por onde passa. Pensasse mais naquilo que é importante para mim. Uau! Dedicasse 10 minutos por dia para lermos a Bíblia e orarmos juntos. Perguntasse como ele pode ajudar no serviço da casa. Permitisse que eu expresse meus sentimentos sem reagir com raiva. Isso aqui, muitas mulheres, não são poucas, muitas, elas são reféns dessa explosão frequente do marido.
elas estão debaixo de uma espécie de um terrorismo. A expressão violenta do marido no seu tom de voz, nas palavras que ele usa, na reação que ele tem, provocou uma intimidação que essa mulher hoje tem sido uma mulher refém, acuada, sabe? Sem poder se expressar, sem poder falar, sem poder tomar nenhuma decisão. E isso em muitos lares tem sido assim. Isso acabou sendo construído e precisa ser revertido. Ele vai valorizar o posicionamento, o pensamento, a fala dela, as opiniões dela. Aí quando ela vê isso acontecendo, ela vai se curando e tendo confiança de que ela pode viver também. Gostaria de ser sua parceira e formar com ele uma equipe. E agora, caminhando para o fechamento, vou ser bem rápido aqui, nós vamos fechar com chave de ouro, que eu quero pedir da parte de Deus algo muito especial para atender a uma necessidade exclusiva que você está vivendo no seu lar. Eu vim com isso no coração, de que nós íamos fazer um pedido especial a Ele, por algo dentro da sua casa, que precisa de um milagre, precisa de uma força maior, precisa de algo que só Deus pode fazer. Fosse para a cama comigo, para que pudéssemos conversar e fazer amor. É bom. Respeitasse minha necessidade de ter um pouco de tempo para ficar sozinha. Ele é maravilhoso e prestativo, mas preciso de um pouco de privacidade. Elogiasse aquilo que faço e minha aparência. Me encorajasse. Pode até parecer para alguns que isso é alguma coisa sem significado, mas não é. Existe o sistema hoje, ele provoca muito as pessoas no que diz respeito à beleza, à estética. Há um apelo forte demais da conta. Isso inconscientemente tem gerado uma crise de muita gente que quer chegar bem próximo de ser um pouquinho mais na sua estética, na sua beleza e tal. E muita gente está debaixo de uma crise tão grande, e o marido às vezes não percebe. E o marido às vezes meio sem jeitão, meio insensível, ele acaba aumentando essa crise na vida da mulher. É um marido que é bombardeado, desculpa aí, é um marido que é bombardeado por esse jogo de sedução que é cruel, tá? Maligno. O cara é bombardeado no ônibus, o cara é bombardeado no trabalho, o cara é bombardeado na vizinhança, o cara é bombardeado em todo canto. Ele chega em casa, encontra uma mulher totalmente descuidada, o tempo todo, toda hora e todo. Eu acho que tem que haver um cuidado. Não vamos ficar debaixo de opressão com relação ao belo, sabe? Mas tem que se cuidar. Se puder, passa um batonzinho, às vezes um batonzinho, dá uma realçada, e você percebe a reação do marido. Às vezes foi só um batonzinho, mas a gente deve fazer. Então, queridos, são pequenas coisas que fazem grande diferença. Você não tem ideia. Outra coisa, já que nós estamos falando dessas coisas mais íntimas, deixa eu te dar uma dica. Nós temos que ter uma postura de sempre procurar a satisfação do outro em primeiro lugar. A satisfação do outro vem em primeiro lugar. Faça assim, você vai se realizar até em ver o outro realizado. E eu creio que se eu pudesse pegar um papelzinho de cada um de vocês, nós teríamos uma outra lista interminável. Mas pelo menos a gente mexeu em muitas coisas e refletimos, e o Espírito de Deus e o seu bom senso vai fazer você fazer uma leitura de como tem sido o seu comportamento, sua postura dentro de casa. Ok, então fechamos, encerramos. Outra coisa importante é nós entendemos que precisamos fortalecer a aliança, o pacto, o compromisso. Fortalecer no seu coração, fortalecer em expressão, fortalecer a aliança. Focar na responsabilidade pessoal que cada um tem de cumprir o seu papel. Marido, cumpriu o seu papel como marido, como um bom marido. Mulheres,
como boa esposa, como boas mães, maridos, como bons pais também, cada um responsável de ser aquilo que precisa ser no seu casamento. Quantos dizem amém? Amém. Todo casal inteligente que entendeu o que nós quisemos passar aqui nessa noite, vai entrar em uma relação de dependência de Deus, algo prático, aplicativo, algo que comece a fazer parte da sua família, da sua programação, das suas prioridades, uma relação de dependência de Deus. Nós vamos fazer uma oração nesse instante. Vai evitar o que destrói o casamento, ser seletivo nas suas decisões, palavras e ações, para evitar o que destrói o casamento. Você vai fazer um compromisso com você mesmo, de abortar todo o processo destrutivo dentro do seu lar, tudo que está machucando, prejudicando. Você vai ter a hombridade, a coragem de falar assim: isso aqui nunca mais vai fazer parte do meu casamento. Tem que ter honra dentro de casa. Mulheres têm que saber honrar seu marido, marido honrar a esposa, e cada um buscar o interesse do outro. Esse é um caminho extraordinário que não falha. Amém? Então vamos ficar em pé para a gente fazer a oração final. Eu quero fechar fazendo duas coisas importantes. Além de estarmos bem aliançados um com o outro, temos que estar aliançado também na vertical. Seu casamento precisa entrar em pacto com Deus, em aliança. Quando duas pessoas têm aliança, uma tem acesso legítimo à vida do outro. Quando o seu casamento passa a ter aliança com Deus, Deus passa a ter acesso ao seu casamento e você passa a ter acesso ao coração de Deus, à presença de Deus. Então uma aliança tem que ser feita. Eu quero fazer uma oração conduzindo você numa aliança entre você e Deus, entre o seu casamento e Deus, entre a sua família e Deus. Feche os teus olhos, dê a mão ao seu cônjuge, a outra mão coloca no seu coração e faça de coração essa oração. Então ore assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu fui alcançado pela tua misericórdia com tantas reflexões preciosas para o meu casamento. Eu te agradeço de todo o meu coração e escolho voluntariamente aliançar a minha vida, o meu casamento, a minha família com o Senhor. Por isso eu faço essa oração, firmando uma aliança, um pacto, para que a minha vida e o meu casamento e a minha família seja do Senhor, e o Senhor tenha livre acesso. Eu te convido a ser o meu Deus e o Deus da minha casa, e através de Jesus sejamos lavados e purificados e restaurados e salvos. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade na minha vida e na minha casa, como a tua vontade é feita no céu. Em nome de Jesus, amém. Todos que concordam digam amém e dê um forte aplauso a Ele, a Jesus, o Senhor da nossa vida, o autor da nossa alegria. Toda honra, toda glória sejam tributados a Ele, toda honra e toda glória. Mas agora é tempo de buscar tua face e se entregar por inteiro a Jesus, e sem